Glória a Deus, né? Que bom. Que bom, que bom. Que gostoso, né? Estarmos nessa presença maravilhosa desse Deus maravilhoso. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós paramos no verso 9, né? Verso 11, né? Que seria hoje. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Então nós temos aqui uma lista muito forte, né? Que Deus colocou, e ele diz aqui que, em primeiro lugar, ele colocou, ele mesmo deu, né? Diz a Bíblia, ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolos, o que é um apóstolo? Apóstolo é um embaixador, é um mensageiro, é um enviado extraordinário, pessoa que representa a pessoa que manda. Paulo e Barnabé, Atos 14, os quais são notáveis entre os apóstolos. Não é? Pastor, pode ler para mim? 14 de Atos. Ouvindo, porém, Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, clamando e dizendo: Senhor, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades
ao Deus vivo. Olha que lindo, né? O Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia. Esse é o Deus que os apóstolos saíram para pregar. Eles foram separados, né, pela igreja para levarem essa mensagem até aos confins da terra. Então Paulo diz mesmo que ele é um embaixador do reino. E fala que nós também somos embaixadores, né? Então, há uma posição na igreja para nós excelentíssima, né? Então ele falou que aí, ele falou além dos apóstolos, ele diz, e os outros para profetas. Então, profetas, muitas pessoas dizem que no Novo Testamento não tem profeta, não é? Mas há profetas. A posição do profeta, então, é um porta-voz de Deus cuja mensagem é ou a demonstração ou predição. Ágabo, Atos 11, 28, e as 4 filhas de Filipe, Atos 21, 9, são profetas do Antigo Testamento? Não, é da Nova Aliança, não é? Então nós temos aqui esses como profetas. Nós temos mais 2 que quase você nunca ouve falar. Silas e Judas, que também eram profetas, exortar e confirmar os irmãos com muitas palavras. Atos 15, 32. Quando eles foram naquela assembleia lá em Jerusalém, né, que eles determinaram aquelas 4 coisas que deveria ser pregado, então eles escreveram a carta, Silas e Barnabé saíram, Silas e Filipe, né? Judas, Silas e Judas, que também eram profetas. Filipe também era profeta, né? Então, eles receberam aquelas cartas e começaram a levar às igrejas, né, que estavam estabelecidas, porque eles deveriam estar fazendo de agora em diante, não mais com a lei de Moisés, não mais guardar sábado, não mais dias de festa, não mais circuncisão, mas sim 4 coisas que ele fala lá em Atos capítulo 15, né? Depois, irmão, me lembra aí, Atos 15. 15 e 20. Mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, Para que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, né? Então, esses profetas, eles saíram, Silas e Judas saíram com as cartas na mão, levando essas 4 coisas para confirmar as igrejas dos gentios, né? Principalmente, mas houve uma grande dificuldade por causa dessas coisas, porque jamais um judeu aceita tirar Moisés do caminho, né? Então eles preferem Moisés do que Jesus. Então, mas aqui a igreja foi muito feliz, fizeram uma convocação, né? Fizeram uma reunião e eles determinaram então para não estar impondo mais coisas sobre os gentios, né? Nada de sábado, nada de
nada mais que a lei. Você pode ver que quem guarda o sábado, para eles o sábado é muito mais precioso, muito mais excelente do que o próprio Jesus. Conversa com eles, né? Então vocês vão ver que aqui houve uma grande contenda, né? Houve uma discussão muito boa lá em Jerusalém, porque eles determinaram mesmo a não fazer mais nada do que essas 4 coisas como mandamentos, né? E eles então saíram e eles entregavam a palavra e também profetizavam, né? É uma pena que hoje não está assim tão... Está meio abandonado, né, esse ministério, mas nós temos condições de levantar aqui entre nós mesmos, né, um povo profeta do Senhor, um povo maravilhoso, porque ele disse que ele pôs na igreja. Não fui eu que pus, é ele quem pôs na igreja. Quem que pôs na igreja? Jesus. Então, e diz outros para evangelistas. Evangelistas são mensageiros de boas novas que desempenham a obra de um missionário. É uma ordem ministerial distinto e bem caracterizado, separado dos apóstolos, dos profetas, dos pastores e dos mestres. No evangelista, a paixão pelas almas atinge um ápice e consumação na forma de um ministério que domina e absorve toda a sua vida. Olha só. Então você pode ver que uma pessoa que foi chamado para ser evangelista, eles fazem, não é? Fazem de tudo, eles dão a vida, dão o dinheiro, fazem uma série de sacrifícios para poder levar esse evangelho até aos confins da terra, não é? E nós temos visto pessoas maravilhosas, né? Nós temos nosso irmão que já está com 101 ou 102 anos, o missionário Luiz Esquiriló, né? Dr. Luiz Esquiriló. Ele tem uma paixão, ele está com essa idade, ele fez uma reforma em tudo, reformou o dente, pôs um aparelho aqui no coração, né? Ele está todo zerado, né? E a paixão dele está gravando, porque ele já, com essa idade, não se locomove muito bem mais. Mas ele grava constantemente mensagens, né, para a rádio, para esse sistema novo que nós temos agora, né? E ele é apaixonado. Com essa idade, ele poderia estar já, né, bem tranquilo, descansando, mas você vê que é uma paixão. Outra pessoa que sempre está inquieto é o pastor Paulo Franco, né? Esse é nosso aqui. Ele é, como se diz, ele é apaixonado, não é a palavra? Acho que é melhor essa, né? Ele é apaixonado pelas vidas. Quem sai com ele pode testemunhar. Ele para em qualquer lugar, com gente pobre, o mais pobre que você puder encontrar, até o mais rico. Ele é apaixonado para falar de Jesus, né? E quem sai com ele tem que estar preparado, porque cada 2, 3 passos, cadê o Paulo? Sumiu. Está falando com uma jovem, está falando com um homem, está falando... Ele para em qualquer lugar, é no posto de gasolina, até no pedágio, né? Além de falar Jesus Cristo te ama, ele ainda fala mais algumas coisas. Isto arde nele, e ele é apaixonado para fazer esse trabalho com gente carente, né? Gente que
que necessita, não é? E que a maioria das pessoas não dão nem um pouquinho de atenção. Ele vai lá, ele busca, nossa, ele já fez cada coisas extraordinárias e maravilhosas, né? Vale a pena. Então, e tem muitos outros, né, que deram suas vidas para fazer essa obra de evangelista, né? Mas de missionário, que hoje é chamado de missionário, né? O evangelista, ele é chamado mais de missionário, mas ele é apaixonado. Sabe o que é apaixonado? Ele é inquieto, ele tem que falar. Ele chega em qualquer guichê, qualquer balcão, qualquer loja, ele consegue, né? A gente às vezes fica mudo e ele consegue abrir, e a pessoa começa a chorar, e a gente vai orar, a gente ora com ele no aeroporto, na rua, no meio da rua. Ele pega a gente vendendo as coisas, começa a falar, a pessoa começa a chorar, ora, a pessoa está endemoniada, expulsa os demônios. É assim, irmãos, né? Que a gente pode ver um homem como ele. Então, dominado pela paixão, né? No nome do Senhor Jesus. Então, nós temos pastores, depois ele fala de doutores ou mestres, pessoas que se dedicam a ensinar a palavra de Deus, não é? Então, é um homem que ensina. 1 Timóteo 2,7, eu marquei. É uma pessoa muito instruída, né? Uma pessoa muito sábia na palavra, que vai estudar profundamente os mistérios da palavra, né? Homem dedicado a ensinar, não a pregar, mas a ensinar. Pode ler para mim, por favor? Para que, digo, a verdade em Cristo, fui constituído a pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Na fé e na verdade. Olha que coisa linda. Na fé e na verdade. Ele foi constituído apóstolo, doutor e mestre. Pregador, mestre, né? Ele é um dos melhores mestres que nós temos na palavra de Deus, né? Hein? Bom, ele tinha todos os ministérios, né? Então, ele diz aqui que segunda de Pedro 2:1, e também houve entre o povo, sempre tem que sair no meio, né? Falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, falsos ensinadores, que se introduzirão encobertamente com heresias de perdição, né? E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. É isso? Então nós temos aqui
Então, um homem que ensina, que instrui, sábio como Daniel, né? Então, eu marquei uma variedade de versículos, mas não vou me enroscar mais aqui, não. Vamos ter essa ideia fraquinha, né? Mas que você pode se colocar aí e ver em qual lugar o Senhor quer te ouvir, ou quer te usar, ou quer te abençoar. Porque isso, os dons espirituais, ou os dons ministeriais, eles são dados pelo Senhor. E dado a quem? A sua igreja. É dado para quem crê. Amém? Então, é isso que nós precisamos, né? Crescer nessa graça, crescer nesse conhecimento. O verso 12 ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra é meio difícil hoje, né? Porque ninguém quer ser santo. Você pergunta a pessoa, eu não sou santo não. Primeira coisa, a pessoa reage, eu não sou santo, mas a própria igreja aos Coríntios, né, que é chamada uma igreja com muitas dificuldades, Paulo sempre está cumprimentando a igreja, né? Está sempre trazendo uma saudação para a igreja e diz aos santos que estão em Coríntio. Então, é a nós que ele quer fazer que sejamos santos. O que é um santo? Agora que é, né? O que é um santo? É uma pessoa separada para o uso especial ou exclusivo de Deus, para o louvor da sua glória. Eita, coisa linda, né? Você não quer ser santo, não? Olha só o que diz: aperfeiçoamento. Deus quer que nós, sem exceção, cresçamos e cresçamos e cresçamos até atingirmos a estatura completa, a estatura que Deus se agrada, a estatura de Cristo, não é? Então ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então Deus coloca homens e mulheres capazes na igreja, habilitados, abençoados, batizados, vestidos, revestidos do seu Espírito para fazer uma obra de construção, né, de edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, cujo cabeça dessa igreja é Ele mesmo. Amém? Glória a Deus, né? Então ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. É interessante que o cristianismo é como uma maratona, né? Sai todo mundo correndo e um vai desmaiando, outro vai caindo, outro vai desistindo e outros vão, né? Cada vez mais. E na verdade, aqui, como não é para chegar um na frente, ou o pastor, ou o apóstolo, ou o evangelista, ou o profeta, ou o mestre, é para chegar todos juntos. É para chegar todos em primeiro lugar. Entendeu ou não? Deu para entender? Então ele quer
Então, marido e mulher, por exemplo, o marido começa a se destacar e a mulher começa a se distanciar. Não é assim. Tem que acompanhar, né? Então, se a mulher vai, o marido tem que ir junto, né? Às vezes o marido é mais folgado que a mulher, e a mulher começa a tomar a frente, então o marido tem que ir junto para não ficar para trás. Então, isso é realmente o que está no coração de Deus, né? O que está na palavra de Deus, que é para mim e para você. E diz até que todos. Não é chega 1, 2, 3 na frente e o resto cadê? Não se vê. Porque na maratona, todos vão chegar. Os que não desmaiaram ou caíram pelo caminho, desistirem, todos vão chegar. Lá no fundão, né? Mas aqui nessa maratona aqui, ele quer que a gente saia num pique e terminem todos juntos, né? Todos em primeiro lugar. Ó. É bom, não é? É bom, não é? E essa é a soberana vontade de Deus. Não é vontade minha, que eu estou falando para vocês que tem que fazer. Não. Isso aqui é Deus quem está fazendo essas coisas. É graça absoluta. É graça sobre graça. É graça multiplicada. É graça dada para quem não merece. Não é? Porque geralmente a pessoa começa a olhar e fala, mas eu não mereço. Não é para você olhar para a sua mão. É para você olhar para o Senhor e crer que Ele está falando com você. E que Ele deu isso para você, é sua herança. Você ia falar alguma coisa? Presente de Deus. Na verdade, sim. Então, ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que, olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Está ruim aí o caldo? Até que todos, olha só. E Deus é paciente, Ele trabalha na nossa vida com muita paciência, né? E Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? É todos dizerem a mesma doutrina, a mesma palavra, o mesmo ensino, né? Eu ensino aqui, o pastor Nilo ensina, o Francisco ensina, Samuel ensina, cada um de nós ensina, né? A Beth, Valmir. Então, vocês que estão na frente como liderança, é para vocês também, né? Mas o pastor Nilo se dedica a fundo. E ele tem crescido. E o que vai fazer? Vai deixar nós para trás. É só a gente não correr, né? Então tem que se desprender de uma série de coisas que as pessoas carregam, principalmente dizer eu não mereço. Quem sou eu? Não é? Quase todos os homens na Bíblia, alguns que foram chamados como Gideão, ele falou, quem sou eu? Estou malhando o trigo aqui escondido. Eu sou da uma tribo pequena, sou de uma família pequena, e o Senhor está me chamando e falou, varão valente, né? E valoroso, o Senhor é contigo. Olha só, varão valente e valoroso, o Senhor é contigo. O varão valoroso, né? O Senhor é contigo. Então, ele estava naquela situação
difícil, né? Malhando trigo escondido para que os inimigos não roubassem, e de repente o Senhor o levanta, e ele toca a buzina na praça e convoca uma multidão de gente, né? Para a batalha. É só Deus mesmo que pode falar uma coisa dessa, né? Quantas pessoas, professor? 32 mil pessoas. Aí Deus falou para ele: é muita gente, vocês vão guerrear com toda a gente assim? Não precisa. Fala para os tímidos e covardes, que na igreja não tem, né? Mas lá tinha. E diz que, quantos foram embora? 22 mil. É muita gente, mas muita gente frouxa, né? Por isso que eu falo, mano, se você for frouxo, não serve para a igreja. A igreja é lugar de gente valente, gente que está pronto até mesmo para morrer. Aí sobraram 10 mil. E o Senhor mandou fazer um teste para tomar água. E quem deixasse as mochilas, as armas, tudo, não sabia, né? E achou um rio com água fresca, então começou a beber. Mas aqueles que bebiam que nem cachorro, né? Que lama. Aí ele falou: você vai separando. E separou dos 10 mil, só 300 foram habilitados para a batalha. Ainda ele desarmou eles para a guerra. E colocou na mão deles o quê? Uma tocha, uma buzina e um cantil, né? Olha as armas deles. E foram para batalhar contra um exército de mais de 100 mil pessoas, estavam acampados. E só com a voz e com as lâmpadas acesas, né? E com as tochas, o cantil. E o que mais? Buzina. Você já pensou? Buzina! Pastor, quem é surdo é o senhor, eu sei. Mas você pensa que não valeu? Muita gente acordou agora. Teve gente. Ó, uma tocha, um cantil e a buzina. Isso é arma de guerra, gente? 300 homens para lutar com exércitos, mais de 100 mil pessoas? Então, quando Gideão recebeu a ordem de Deus para gritar, não é? Espada de Deus, espada de Gideão, e eles quebraram as botijas, aquele exército desapareceu no meio dos garranchos, dos matos, largou tudo, largaram tudo. Então, para Deus não precisa muita gente, né? Às vezes tem muita gente, muito barulho e pouca ação na presença de Deus, né? Então Deus fez uma coisa tremenda. Esse era também pequeno, menor, família pequena, tribo pequena, sem força. Aí Deus falou: vai, você é valente, você é varão valoroso, vamos para a guerra, vamos, não é? E ele fez aquela obra maravilhosíssima, né? Glória a Deus. Então ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, a igreja tem condições de conhecer o Filho de Deus pela palavra e também pela oração, pela comunhão, não é? Deus se manifesta de várias maneiras, mas uma das maneiras mais preciosas que Ele se manifesta é pela palavra, para que eu e você, crendo nessa palavra, possamos crescer em graça,
crescer em estatura, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento de Deus, até chegar à estatura. Ah, pastor, perfeito? Ninguém é perfeito. Irmão, ele diz até a estatura de varão perfeito. Então, Cristo é quem está falando pelo Espírito a quem? A igreja. Está usando Paulo, mas está falando a igreja pelo seu Espírito. É Deus quem realiza essa obra em mim e você pela sua infinita graça. Mas se nós continuarmos indiferentes, não é? Não queremos, fica difícil, não é? Então ele diz: a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ah, pastor, então eu vou crescer, você é mais do que Jesus. Não. Quem quis ser semelhante, só semelhante, não é maior. Não. Muita gente fala, o diabo quis ser maior que Deus. Não, foi só, ele falou, eu subirei nas mais altas nuvens, me assentarei, e serei semelhante ao Altíssimo. E caiu um tombo terrível, né? Então, aqui a Bíblia está ensinando, ele está dizendo para ser varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não precisa ser mais nem menos, seja igual. Eu acho que vale a pena, não vai? Então, queridos, vamos nós, né? Cada dia entrando nessa graça, nesse entendimento, nesse conhecimento, nessa dimensão, para alcançarmos esse padrão alto, alto padrão, o padrão mais alto que Deus coloca na igreja. Amém? É a estatura do seu filho. É Romanos 8, 29, né, que ele fala. Como é que ele falou? Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há um segredo: quando Jesus entrou no mundo, ele era unigênito, era o único filho que Deus tinha, não é? E aliás é ainda. Quando ele saiu do mundo vitoriosamente, ele saiu como o primogênito entre muitos irmãos, porque nós somos adotados. Nós somos irmãos adotados pela graça de Deus, a sua família. Fala. Filhos de adoção, adotados de maneira tão graciosa, né? Nesta família. Então Jesus, quando ele entra lá em João 3,16, quando fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele sai ressurreto dentre os mortos, ele ressuscita, sendo primogênito entre muitos irmãos. Milhares e milhares e milhões de irmãos estão distribuídos por todas as nações, desde o dia que ele se levantou. Que família grande deve ter, né, pastor Nilo? Muito grande, né? Hein? Tem muita gente. Tem muita gente que vai chegar. Graças a Deus. E eu creio que Deus vai dar um avivamento para a igreja. E nesse avivamento vai haver uma poderosíssima colheita, né? E até aqueles que você pensa que nunca iam chegar a Cristo vão vir de joelhos, caindo na presença do Senhor.
Então ele diz assim no 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Com fraude. Ensina o que? A palavra. Com fraude. Adultera a palavra. Muda a palavra. Diminui a palavra. Cresce a palavra. E são bem fanáticos, né, para fazer esse trabalho. Então ele diz, para que não sejamos meninos inconstantes. Um fala uma coisa aqui, lá, vou correndo lá naquela igreja, lá naquela igreja, lá naquela igreja, é assim que o pessoal está, né? A gente tem que ficar firme, como uma rocha na rocha, que é Jesus Cristo, né? Nossa casa tem que ser construída na rocha. Nossa casa construída na rocha. Pode vir o que vier, pode vir a tempestade que vier, pode vir a prova que vier, ela não será abalada. Não será abalada por nada. Cristo isso? Depois ele diz, antes de seguir essas coisas ruins aí, ele fala, antes, seguindo a verdade em amor ou em caridade, e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Coisa tremenda, né? Eu gosto daquele texto de Colossenses 2. Colossenses 2. Ele diz assim, verso 2: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que coisa linda, hein? Olha o cofre que Deus tem para abrir para mim e para você. É para entrar nesse cofre, receber dele, não é? Ele está dizendo lá que nós possamos crescer dessa maneira, né? Antes, seguindo a verdade em amor, e cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Quem é? Cristo. Quem é Cristo? O Filho do Deus vivo, né? Ele quer então que os nossos corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, mistério de Deus, Cristo, em quem estão guardados ou escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Gente, tem coisa para a gente ficar inteligente aqui, para a gente se enriquecer, porque quem ajunta dinheiro não é rico. Rico é quem ajunta sabedoria, quem ajunta inteligência da parte de Deus, quem ajunta essas coisas. Isso é riqueza. E essas riquezas vão permanecer por toda a eternidade. Ninguém pode roubar. E elas são eternas. Não, são duráveis, né? Vai durar para todo sempre. Então, ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não sou eu cabeça, cabeça é Cristo. Então ele diz, do qual, verso 16, todo o corpo,
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que coisa linda, né? Então ele diz: todas as juntas. Todos são importantes. Todos nós somos importantes na igreja. Aliás, no corpo, quando ele está falando dos dons espirituais, né? Ele está falando do corpo. Então, um dedo parece que não tem muita importância, né? Mas esse dedinho aqui, ó, esse dedinho, se você fizer um cortinho só nele e começar a trabalhar o dia inteiro, você vai se machucar. Mas você fala: eu nunca senti isso. É lógico, ele está perfeito, né? Então ele diz aqui, todo o corpo então bem ajustado, bem ligado, bem trabalhado, né, pelo Espírito do Senhor. Ele diz que ligado pelo auxílio de todas as juntas. Já pensou? A gente começa, né? Dói a junta aqui, se ajunta ali, pega uma muleta lá, né? Mas ele é tão importante. Quando não está funcionando para nós, é muito difícil. Qualquer coisa no nosso corpo faz uma diferença muito grande. Porque todo corpo sente, né, a fragilidade daquele que está doente. E ele diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muitas pessoas da igreja que estão cheios de ódio. Sabe o que é ódio? Mágoa, amargura. Estão doentes. Ele fala aqui que, né, temos que ser sarados, temos que ser curados. E quanto nós carregarmos em nós qualquer tipo de enfermidade dessa aqui, nós estamos sempre no meio a meio, né? Sempre com dificuldade. Então a pessoa fala: então eu tenho que perdoar? Lógico que tem. Mas eu tenho que perdoar minha mulher? Tem que perdoar. Eu tenho que perdoar meu marido? Tem que perdoar. Eu tenho que perdoar meu filho? Tem que perdoar. Não tem conversa. Ele é teu filho. Ele é teu pai. Ela é tua mãe. Quer dizer, hoje estão se fazendo as coisas bem diferentes, né? Mas na igreja nós temos que corrigir. Então muita gente está doente por causa que não perdoa. Pastor, mas perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? Mas ele falou quanto? Não, quanto ele falou? 7 vezes tem que perdoar? Pedro falou: Senhor, mas perdoar 7 vezes a mesma pessoa, o mesmo pecado, o mesmo erro? Ele falou: não, que 7? Põe 7 nisso, 70 vezes 7. Então, é o que está falando. Não sei, né? Mas se alguém que peca assim por dia e vem para você, você tem que perdoar ele. A pessoa fala: eu perdoo, mas não ando junto. Não perdoa. Eu perdoo, mas ela dorme num quarto, eu durmo no outro. Ou ela dorme no quarto, eu durmo no sofá. Por quê?
Não perdoa. Então, eu estou falando uma coisa tão bobinha, né? Parece que não acontece com ninguém, né? Mas é uma coisa séria. Aqui a irmã estava dando testemunho, né? De quando ela veio para a igreja, a irmã pastora Marina, né? Aí ele vinha aqui, quando começou a vir, né? Depois de muito tempo ele começou a vir. Aí chegava uma hora ele saía, sabe? Eles querem fumar ou querem beber, dá aquele ataque neles, né? Saía lá para fora e o Dilon vinha e falava para ela, ó, ele chamava Queiroz, né? Ele falou, o feroz está aí, já chegou, né? Agora, você viver com um homem desse, só por amor, não é? Então, você falar, mas é impossível. Para a irmã não foi impossível, ela conseguiu, não é? Fazer com que a obra do Senhor ficasse bem ajustada na sua vida, e com isso ela cresceu, e está crescendo mais, cada vez mais, para o louvor e para a glória do Senhor, não é? Então ele fala, e todo o corpo, todo o corpo, tem que estar bem ajustado e ligado, senão não funciona de maneira correta. Ele diz, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E vou parar por aqui, porque agora o negócio aqui é bravo, deixa para a próxima quarta-feira, né? Mas é assim, irmãos, graça e paz, que a graça do Senhor possa nos alcançar de maneira poderosíssima para o louvor da sua glória. Amém?